Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Estamos agradecidos a Deus porque nos concede mais um dia de vida, esta oportunidade de estarmos juntos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a vocês que estudam conosco, compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Neuza, lá de Vilhena, em Rondônia. Ilza Cobor, é de Piraju, em São Paulo, está hoje completando mais um ano de vida. Parabéns, Ilza. Um alô especial para Maria Schreiber, é de Três Pontões, em Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Também Jomara Cristina, é de Leominster, aqui em Massachusetts. José Bernardo, é de Porto Velho, em Rondônia. Família Alves, que é lá da região de Afonso Cláudio, Laranja da Terra, no Espírito Santo. Um abraço a todos vocês. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Pai, que estás nos céus, nós te damos graças por este dia, por estes momentos que vamos agora estudar a Tua Palavra. Te agradecemos porque Tu sempre tens estado conosco, ouvindo as nossas súplicas e concedendo bênçãos conforme a Tua vontade. E em especial, Pai, nós te pedimos por todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que acompanham conosco diariamente os estudos da Bíblia, e cada um tem a sua necessidade, a sua luta, o seu problema. Que sejam abençoados por Ti, Pai, que sejam fortalecidos na fé, que não desanimem, que perseverem, e abençoe-os. Ilza Cobro, que está aniversariando hoje, dê a ela muitos anos de vida. Também abençoe nossa irmã Neuza, abençoe a Maria Schreiber, abençoe Jomara Cristina, o José Bernardo, a família Alves, e enfim, Pai, todos aqueles que participam conosco, que sintam a Tua presença, Pai, recebam as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Quando nós começamos a estudar a Bíblia e pesquisar, examinar, nós vemos quão importante é a palavra de Deus para nós, e também nós vemos que a palavra de Deus ela se cumpre assim como está escrito. Jesus, ele disse aos líderes religiosos naquela ocasião que eles examinavam as escrituras porque eles julgavam ter nelas a vida eterna. E Jesus então disse: são elas mesmas que testificam de mim. Nós comentamos isso já essa semana, está em João capítulo 5, verso 39. E Jesus aqui, nós poderíamos até considerar que foi uma afirmação ousada que ele fez de si mesmo. Por que ousada? Porque os líderes não aceitavam a Jesus como Messias. E Jesus, ele então disse: são elas, as escrituras, que testificam de mim. E mais uma vez nós queremos lembrar a vocês que as escrituras aqui naquela época era o Antigo Testamento. E especificamente os 5 primeiros livros da Bíblia, chamada Torá, os livros que foram escritos por Moisés, o Pentateuco, eles se atinham muito a esses primeiros livros da Bíblia. E ali tinha as profecias que falavam de Jesus. Só que eles não estavam querendo encontrar Jesus na palavra, eles queriam encontrar algo que satisfizesse os desejos deles. E às vezes também nós estamos estudando a Bíblia procurando encontrar textos nos quais nós podemos justificar aquilo que nós cremos e atacar os outros. E a Bíblia não é feita para isso, para atacar ninguém. A Bíblia ela é feita para estudar, com oração, com meditação, buscando a orientação do Espírito Santo. E nós vamos então ver que a palavra de Deus, ela nos fala sobre Jesus e o amor de Deus para com cada um de nós. Deus ele ama a todo ser humano, não importa quem seja, onde esteja, a religião que professa, ou se é ateu, se é pagão, não importa. Deus ama a todos e ele quer salvar a todos, mas infelizmente a maioria não quer aceitar o que está escrito na Bíblia, querem viver a sua própria prática, a sua própria verdade, aquilo que eles pensam que está certo. Então, irmãos, nós precisamos examinar a Bíblia, estudá-la e pesquisar, para que nós possamos encontrar Jesus. E então, nós vemos que no Antigo Testamento, nós citamos aqui ontem, profecias que estavam apontando para Jesus e que se cumpriram em Jesus e que João Evangelista relatou aqui no seu Evangelho. E ontem nós citamos algumas passagens do Antigo Testamento e hoje eu quero citar mais algumas ainda para nós nos firmarmos na certeza de que a palavra de Deus ela não falha, ela se cumpre assim como está escrita. E nós vemos então em João capítulo 12, João capítulo 12 e no verso 13 está escrito:
tomou ramos de palmeiras e saiu ao encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Vejam, aqui foi quando Jesus entrou naquele domingo, que hoje é chamado Domingo de Ramos, era a última semana de vida de Jesus. Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Mas por que Jesus fez isso? Entrou montado num jumentinho? Exatamente para se cumprir a profecia que estava escrita de Jesus em Salmos 118 e no verso 26. Assim nos diz a Bíblia: bendito é o que vem em nome do Senhor, nós os abençoamos da casa do Senhor. Então é exatamente o que o povo estava clamando naquele dia, gritando: hosanas ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, se cumprindo aqui, olha, Salmo 118, verso 26. E se você quiser e puder, anote essas passagens bíblicas de João e do Antigo Testamento para você ver o cumprimento da profecia. E assim como a profecia bíblica se cumpriu quando Jesus veio e nasceu, assim como estava predito, assim também as profecias que apontam para o fim de todas as coisas estarão se cumprindo. Jesus ele vai voltar para nos buscar. Em João, no capítulo 12, e nos versos 14 e 15, nós lemos: Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: não tenha medo, povo de Sião, vejam, seu rei se aproxima montado num jumentinho. Aqui, João falando que o rei deles, o rei dos judeus, viria montado num jumentinho. E aonde está escrito isso no Antigo Testamento? Está em Zacarias, no capítulo 9 e no verso 9. Diz assim: alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumentinho, cria de jumenta. Vejam, o cumprimento da profecia bíblica de Zacarias capítulo 9, verso 9. Então, nós não podemos ter dúvida de que a palavra de Deus ela se cumpre fielmente. João Batista, quando relatou aqui a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o povo gritando hosanas, que está lá em Salmo 118, verso 26, e agora Jesus montado num jumentinho, tudo isso comprovando que Jesus era o Messias prometido. Mas o povo, com o coração endurecido, com os olhos fechados, para ver a verdade da palavra de Deus, não aceitaram. Eles queriam um Messias que viesse montado num cavalo, um guerreiro. Eles queriam ser libertos do jugo romano, era isso que eles queriam. Não queriam um Messias salvador dos pecados. Agora, ainda em João, no capítulo 13, o Evangelho de João, no capítulo 13 e no verso 18, nós lemos: não digo estas coisas a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto cumpre as escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. João capítulo 13, verso 18. E o que é que Jesus estava querendo dizer aqui a esse respeito? Estava falando da traição que iria acontecer da parte de Judas, aquele que come do meu alimento. Aí, lá nos livros de Salmos 41, no verso 9, estava profetizado isso. Diz assim: até meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem repartia meu pão, voltou-se contra mim. Vejam, Salmos 41, verso 9, se cumprindo a traição que Jesus iria sofrer por parte de Judas. O meu amigo, diz ele aqui, ele confiava nesse amigo, ele repartia o pão com esse amigo, se voltou contra mim. A traição que Judas exerceu ali contra Jesus. Mas nós temos ainda umas outras passagens, eu quero mencionar com vocês, aqui em João capítulo 19, e no verso 37, nos diz assim o evangelista João. Diz ele, João 19, verso 37, diz assim: e olharão para aquele
a quem traspassaram. Verso 37. E olharão para aquele a quem traspassaram. E aí quando nós vamos lá para o Antigo Testamento, em Zacarias, profeta Zacarias, capítulo 12, e no verso 10 diz assim: então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi, e os habitantes de Jerusalém olharão para aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a morte do filho único, lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Então João 19:37, se cumprindo o que estava escrito em Zacarias, capítulo 19, verso 37. E também o que João escreveu em 19:37 se cumpriu em Zacarias, capítulo 12 e no verso 10. E também o capítulo 13 e no verso 6 nos diz aqui a Bíblia: e se alguém perguntar que feridas são essas em seu peito, ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. Zacarias, capítulo 13, verso 6. Então aqui nós vemos como que a palavra de Deus ela se cumpre. São profecias do Antigo Testamento que apontavam para Jesus, a sua vida, o seu ministério, o seu sacrifício, como ele entraria em Jerusalém e como ele seria rejeitado pelo povo e seria traído por seu amigo, que foi Judas, e também falando aqui a respeito de Jesus ser pregado na cruz pelos seus amigos, e as pessoas perguntarão: que feridas são essas nas suas mãos? E ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. Temos nós, irmãos, procurado ouvir a voz de Deus através da sua palavra, seguir os seus ensinamentos, ou nós estamos também agindo como as pessoas daquela época, os amigos de Jesus que o feriram, que o mataram? Como é que nós estamos agindo? A nossa vida, o nosso relacionamento com as pessoas, nosso relacionamento com Deus, demonstra que nós o amamos, que nós o aceitamos e que nós fazemos a vontade dele? Ou nós estamos também com a nossa vida de pecado, crucificando Jesus cada dia, assim como ele foi crucificado quando esteve aqui na terra? Nós precisamos meditar. E eu quero lembrar a todos vocês que assim como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram quando Jesus veio e nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, assim também as profecias que nos falam de que Jesus vai voltar estarão se cumprindo muito em breve. A palavra de Deus ela não falha, a palavra de Deus ela é eterna. E Jesus, que fez a parte mais difícil, que foi vir e morrer pelo ser humano, agora ele vai fazer a parte mais fácil, que é voltar para nos buscar. Que possamos nos relacionar com Deus todo dia, aceitar o sacrifício de Jesus e nos preparar para o grande encontro com o nosso Senhor muito em breve. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas lembramos a todos que a Bíblia nos diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.